Fala pessoal, aqui quem fala mais uma vez é Ricardo Medeiros, no RMed.io, falando o fundamental da engenharia de software e ciência da computação. Então vamos lá. Bom pessoal, hoje eu vou falar sobre esse artigo aqui, que fala sobre a stack do Shopify, um artigo que foi feito pelo pessoal do ByteByteGo. Se você não conhece o ByteByteGo, ele é um grupo focado em arquitetura de software. Eles têm vários livros, esse canal enorme no YouTube e um blog gigantesco com várias análises de cases arquiteturais e dicas para você se tornar um melhor arquiteto de software. Então bora lá, vamos analisar aqui esse case do Shopify. Para quem não conhece o Shopify é como se fosse um e-commerce as a service, onde as empresas chegam querendo vender, só que elas não querem ter todo o custo operacional de manter um e-commerce por elas mesmas, então elas optam por uma plataforma que vai oferecer para elas a capacidade de vender, cobrar pela internet e também vai oferecer uma plataforma que escala para atender as necessidades dos clientes dessa empresa e essa empresa, tá certo? Então, assim, é uma plataforma gigantesca e, assim, o grau de escala que o Shopify atende mundialmente é uma coisa que tem poucos paralelos. Então, vamos lá. O artigo aqui está traduzido, a tradução pode estar um pouco quebrada, mas vamos lá. O Shopify ele lida com a escala que quebraria a maior parte dos sistemas. Em um único dia, na Black Friday de 2024, a plataforma processou 173 bilhões de solicitações e atingiu um pico de 284 milhões de solicitações por minuto, enviando 12 terabytes de tráfego para a borda da aplicação, ou seja, direto para os clientes que estavam acessando os e-commerces. Esses números eles não são anormais, eles são as metas constantes que o Shopify se esforça para atingir. Por trás dessa escala, há uma pilha que parece enganosamente simples, vista de fora, mas não é. Tá? Eles usam Ruby on Rails, React, MySQL e Kafka. Não tem nada de outro mundo aqui. Mas essa simplicidade, ela esconde as decisões arquitetônicas deles, que são muito precisas e também carregam aí um legado de anos de refatoração e milhares de compensações deliberadas. Compensações aqui, pessoal, trade-offs, tá? Nesse artigo, nós mapeamos a pilha de tecnologia que impulsiona o Shopify, desde um monolito modular que ainda opera o negócio, passando pelos pods que isolam domínios de falha, até os pipelines de implantação que enviam centenas de alterações por dia. Abordamos as ferramentas, linguagens de programação, padrões que a Shopify utiliza para se manter rápida, resiliente e amigável ao desenvolvedor em uma escala incrível. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem que eles prepararam. Até dá para dar um zoomzinho aqui. Bom, pessoal, back-end core aqui, né? Ruby on Rails. Essa ferramenta aqui eles vão falar nesse instante. Na verdade, essas duas ferramentas foram ferramentas que eles mantêm em casa para melhorar o desempenho do Ruby e também possibilitar type checking aqui, tá certo? E aí, front-end, não manjo muito. Programming languages, eles usam em algumas. Databases e caching, MySQL, Redis e Memcached. Isso aqui foi um ponto que eu achei interessante, porque utilizar o Redis e o Memcached, mas neste instante ele vai explicar o porquê isso acontece. E aí as comunicações aqui acontecem tanto por REST quanto Kafka para gerar eventos e GraphQL, né? Para você ter aí uma API de consulta mais enxuta que vai ser utilizada pelo cliente. E aí, infraestrutura, Docker, Kubernetes, NGIX, Lua para fazer scripts de deploy, provavelmente. E esses últimos dois aqui eu não conheço. E aí aqui tem mais alguns toolings que eles utilizam, CI/CD e Machine Learning. Mas o meu foco aqui mesmo vai ser na aplicação back-end. Bom, então vamos falar sobre o back-end do Shopify. O back-end ele é executado em Ruby on Rails. O código base original, escrito no início dos anos 2000, ainda constitui o coração do sistema. O Rails oferece um desenvolvimento rápido, convenção
em vez de configuração e padrões robustos para aplicações web baseadas em banco de dados. O Shopify também utiliza Rust como linguagem de programação de sistemas. Ou seja, quando eles têm que lidar com alguma coisa que tem que ser extremamente rápida e confiável, eles vão aqui atrás do Rust, que de fato é uma das melhores linguagens para programação de sistemas. No entanto, a maioria das startups acaba reescrevendo seus frameworks iniciais. O Shopify ele se esforçou para garantir que o Ruby fosse a ferramenta que eles iam continuar utilizando. Ao invés de migrar para outro framework, o Shopify levou ele ainda mais longe. Então eles tiveram que investir aqui, como eu tinha falado, o YJIT. É um compilador just-in-time para o Ruby, criado em Rust, que vai melhorar o desempenho de tempo de execução sem alterar a ergonomia de desenvolvimento do Ruby. Já o Sorbet, pessoal, pense como um TypeScript. Ele é um verificador de tipos estáticos, porque eles perceberam que você manter um sistema gigantesco sem ter segurança de tipos não é legal. E as Rails Engines, um recurso integrado do Rails adaptado como mecanismo de modularidade. Cada engine se comporta como uma mini aplicação, permitindo isolamento, propriedade e eventual extração, se necessário. Isso aqui, pessoal, creio que se assemelha muito a uma arquitetura de plugins, onde você tem vários subassemblies que podem ser adicionados em tempo de execução e carregados dinamicamente pelas aplicações. E o resultado é um dos maiores e mais longos aplicativos Rails em produção. Aí aqui eles vão falar sobre a estratégia de modularização do Shopify. A Shopify opera um monolito modular. Essa frase ela é muito usada. E vou mais longe aqui. Os monolitos modulares são os microserviços de 2020. Todo mundo joga essa frase, mas não entende quais são os requisitos para você ter um monolito modular, muito menos reforça eles nos códigos. E pensa sempre em codebases que não passam de 10 mil linhas, então fica complicado. Mas no caso do Shopify, significa o seguinte: toda a base de código reside em um repositório, é executada em um único processo, mas é dividida em componentes implantáveis de forma independente com limites rígidos, ou seja, interfaces bem definidas. E aqui, como tinha dito, né, eles podem ser registrados e utilizados em runtime sem derrubar a aplicação inteira. Porque se você tem um monolito modular que você tem que fazer deploy da aplicação toda, você tem essa limitação. E aí, tipo, muitas linguagens de programação têm um suporte para arquitetura de plugins que tenta circunscrever esse problema de uma forma mais elegante. E aqui eu vejo que essa feature do Ruby é bem similar à ideia da arquitetura de plugins. Mas se eu tiver errado, deixa um comentário aí, vamos interagir. Cada componente define uma interface pública com contratos aplicados via sorbet, ou seja, contratos tipados. Essas interfaces não são opcionais, elas são a forma de evitar acoplamentos rígidos, permitir refatorações seguras e fazer com que o sistema pareça menor do que realmente é. Ou seja, pessoal, se você tem uma interface que você respeita, o sistema que integra com o seu, ele não precisa se preocupar com o que está acontecendo atrás dessa interface. Pode ser qualquer coisa. E desde uma vez que esse contrato ele seja cumprido, não importa. Pode ser a versão 1, 2, 3. Isso não vai importar para quem está consumindo esse serviço. Os desenvolvedores eles não precisam entender milhões de linhas de códigos. Que aqui, de fato, pessoal, a gente tem um monolito, quando a gente tem algumas milhões de linhas de código. E que se não forem bem isolados, viram um caos. Mas aqui parece que o Shopify consegue fazer isso. Eles precisam conhecer os contratos de quais seu componente depende e confiar que esses contratos serão cumpridos. Mas quando você tem uma empresa que vai ter uma esteira aí de CI/CD, de teste de integração bem reforçada, fica mais fácil evitar que os contratos sejam quebrados. Papel das interfaces públicas: componente A, componente B. Acesse aqui um product, só que na verdade você não vai acessar diretamente o banco de dados, porque isso gera o quê? Acoplamento sobre a forma como
O produto é salvo no banco. Você vai acessar uma interface update product, que essa sim vai manipular o product, reforçando as lógicas desse domínio aqui. Então, para gerenciar a complexidade, os componentes são organizados em camadas lógicas: plataforma, serviços fundamentais como identidade, estado da loja e abstrações de banco de dados, suporte, domínios de negócio como estoque, remessa ou merchandising, e front-end facing, interfaces externas como a loja online ou API GraphQL. Essa estrutura em camadas evita dependências cíclicas e incentiva um fluxo limpo entre domínios. Cada item, por exemplo, você vai adicionar um novo banco de dados aqui, vai estar na plataforma. Você vai fazer um processo de merchandising ou de, sei lá, uma plataforma de recomendações, vai estar aqui em supporting. É para dar uma alocação lógica a esses componentes. Para dar suporte aí sem escala, a Shopify mantém o sistema abrangente de ferramentas de análise estática, painéis de monitoramento de exceções e métricas diferenciadas de aplicativos/negócios para monitorar a integridade dos componentes em toda a empresa. Essa estrutura modular não facilita o desenvolvimento, ela introduz limites que podem parecer atritos. No entanto, mantém as equipes alinhadas, reduz acoplamentos acidentais e permite que o Shopify evolua sem perder o controle da sua essência. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que quase ninguém entende hoje em dia. Você precisa introduzir limites. Se tudo não tiver limites, você não consegue pensar em modelos simplificados. Você introduzir limites, interfaces, faz com que você possa simplificar aquela caixinha em uma coisa que você abstrai e pensa como um todo. Senão, você nunca pode pensar de forma alto nível, e isso limita bastante o que você pode fazer com o seu sistema. Bom, agora front-end aqui, pessoal, eu sou ignorante, mobile, aí as linguagens de programação e ferramentas, né? Ruby, Sorbet, o analisador estático, eles utilizam TypeScript no front, a Lua é utilizado para scripts personalizadas dentro do OpenREST, o servidor HTTP de ponta da Shopify. Basicamente, isso aqui seria como se fosse um load balancer que eles fizeram para poder ter mais controle sobre as políticas de load balancing que eles precisam reforçar e também, né, garantir o alto desempenho que eles precisam. E aqui também eles falam de algumas ferramentas que eles contribuem de código aberto. E aqui são bastante ferramentas, pessoal. Não vou entrar em muito detalhe, até porque seria uma análise mais rasa. Bom, pessoal, e aqui eu acho que é o ouro desse artigo aqui, que é banco de dados, cache e enfileiramento. E aqui a gente vai entender por que eles usam Memcached e Redis. Bom, existem duas categorias principais aqui. O banco de dados primário é o MySQL. Banco de dados primário MySQL, é claro. Sempre é importante numa aplicação grande que precisa ter consistência, você ter um banco que seja ACID compliant, né, pessoal? Então, aqui é bem óbvio, mas o que é que eles fazem com o MySQL? Eles fazem sharding, ou seja, dividem os dados deles entre pods diferentes. Cada banco tem a mesma estrutura, ou seja, as mesmas tabelas, procedures e tal, mas ele é dividido em pods diferentes. Cada pod vai atender a um tenant específico. E aqui mesmo ele fala, lá o isolamento de inquilinos, ou seja, os tenants, é natural. Então, para eles fez muito sentido fazerem esse isolamento também na infraestrutura deles. Esse modelo ele resolve dois problemas. Ele remove os pontos únicos de falha. Um problema em um pod ele não vai se espalhar para todos os pods. Então, você não vai ter aí uma falha catastrófica que vai gerar uma perda de milhões de dólares. E também ele permite escalabilidade horizontal, que você pode criar mais pods de bancos de dados ao invés de escalar verticalmente a máquina que roda o banco de dados, porque
Chega um momento, pessoal, que o limite de memória RAM e processador que você consegue colocar no servidor, ele chega. E assim, a escala que eles têm aqui, com certeza não conseguiria ser rodada com uma única instância de banco de dados. Seria uma insanidade. Então eles utilizam essa estratégia aqui. E ao levar esse isolamento para o nível de infraestrutura, o Shopify contém domínios de falha e simplifica a recuperação operacional. Ou seja, você consegue recuperar ali aquele pod que está falhando sem se preocupar com os outros. Os outros continuam rodando, continuam atendendo, então é muito mais fácil você lidar com uma falha que não é uma catástrofe total. E cache e filas. O Shopify ele depende de dois sistemas principais para o armazenamento em cache e trabalho assíncrono, o Memcached e o Redis. Aqui, respectivamente, o Memcached ele vai gerenciar aqui os caches de chave e valor, que é uma coisa que o pessoal utiliza bastante também, o Redis. Porém, o Memcached ele é um pouco mais rápido, porque ele não faz persistência dos dados que são armazenados lá. Então, uma vez que o sistema caia, o Memcached ele não mantém nada que estava lá dentro. Só que com isso ele ganha uma latência muito mais baixa do que o Redis. Já o Redis ele é aqui utilizado para fazer as filas de processamento de tarefas em segundo plano, pessoal. Por quê? Se uma instância do Redis cai, essas tarefas elas vão estar armazenadas, porque o Redis ele trabalha com persistência. No entanto, ele ainda é muito mais rápido do que utilizar um banco de dados ou talvez um sistema de mensageria para fazer isso aqui, tá certo, pessoal? Então eles preferem utilizar o Redis, que é uma solução mais simples, para poder fazer esse processamento de tarefas em segundo plano. Aí aqui ele comentou também que nem sempre o Redis ele teve esse escopo bem definido. Em um determinado momento, todos os fragmentos do banco de dados compartilhavam em uma única instância de Redis. Ou seja, aí teve uma falha central nesse Redis que derrubou toda a plataforma. Um incidente ainda conhecido como Redis Magedon. Então, pessoal, imagine quantos milhões de dólares de prejuízo isso aqui não gerou. E a lição que o Shopify tirou desse incidente foi clara: nunca centralize um sistema que deveria isolar o trabalho. Posteriormente, o Redis foi reestruturado para corresponder ao modelo de pod, dando a cada pod seu próprio nó Redis. Desde então, as interrupções foram localizadas e a plataforma evitou falhas globais vinculadas à infraestrutura compartilhada. Mensageria e comunicação entre serviços. E aqui também, mais uma vez, a gente tem duas categorias principais: eventos e streaming. O Shopify ele vai utilizar o Kafka como base para mensagens e distribuição de eventos. Kafka é a plataforma mais completa de mensageria que existe, pessoal. Só que operar o Kafka é muito complexo. Ele forma a espinha dorsal da camada de comunicação interna da plataforma, separando produtores de consumidores, armazenando tráfego de alto volume e suportando pipelines em tempo real que alimentam fluxos de trabalho de pesquisa, análise e negócios. Ou seja, o Kafka aqui está também para poder fazer aqui, possibilitar que os analytics do pessoal de negócios funcionem, porque eles precisam estar ali coletando dados em tempo real para entender as tendências dentro do sistema. No pico, o Kafka na Shopify processou 66 milhões de mensagens por segundo. Um nível de processamento que poucos sistemas encontram fora de plataformas financeiras ou de streaming em grande escala, a.k.a. Netflix. Emissão de eventos de domínio, quando objetos principais são alterados, ou seja, o nosso event logging. Um pedido foi criado, um produto foi atualizado, cria um evento. Conduzindo fluxos de trabalho de inferência de machine learning, com atualizações quase em tempo real. Ou seja, aqui eles têm a condução de fluxos de machine learning que vai ser consumindo ali um feed em tempo real do Kafka para poder fazer inferência. Isso aqui é uma coisa que, se você acopla na sua aplicação, fica muito difícil você lidar. Então, essa é a forma mais comum hoje em dia de MLOps que você vê no mercado. E também potencializando indexação de pesquisa, rastreamento de estoque e notificações ao cliente. Ou seja, aqui eles vão também utilizar a ferramenta
bastante como uma forma de aumentar a responsividade do sistema deles para rastrear estoque, para indexar pesquisa e para notificar o cliente que o pedido foi feito, que o pagamento foi aceito. Ou seja, tem uma experiência de uso mais fluida e responsiva. E ao confiar no Kafka, o Shopify evita o acoplamento rígido entre serviços. Os produtores não esperam pelos consumidores. Que aqui, pessoal, se você está esperando, você acaba criando um monolito distribuído. Os consumidores processam em seu próprio ritmo e quando algo dá errado, como uma falha de serviço downstream, o fluxo de eventos retém os dados até que o sistema se recupere. Por isso que o Kafka ele tem esse grande diferencial aí, porque ele mantém toda uma persistência do event logging. Essa é uma maneira prática de criar resiliência em uma plataforma em rápido movimento. Interface de API aqui, pessoal, é bem feijão com arroz. REST é para a maior parte das comunicações. GraphQL é preferida para os clientes front-end mobile, porque vai evitar aqui o overfetching ou underfetching. E é isso, assim, bem padrão mesmo. Bom, aqui é uma coisa interessante, cadeia de suprimentos e segurança. A segurança não é uma preocupação secundária no Shopify, até porque eles lidam com muito dinheiro, mas sim parte do investimento no ecossistema. Como a empresa ela depende fortemente do Ruby, ela também trabalha ativamente para proteger a comunidade Ruby em geral. E os principais esforços incluem aqui contribuições contínuas para Bundler e Ruby Gems, com foco na integridade de dependências e segurança de pacotes. Se você utiliza os pacotes, é importante você estar ali garantindo que aquilo não vai estar com nada malicioso. Uma parceria estreita com a Ruby Central, a organização sem fins lucrativos que supervisiona a infraestrutura Ruby, e um compromisso de $500 mil para financiar pesquisas acadêmicas e melhorias de desempenho no ecossistema Ruby. O objetivo não é apenas proteger a pilha deles, mas fortalecer a base compartilhada por milhares de desenvolvedores que dependem das mesmas ferramentas. Até porque o Shopify, pessoal, também é uma plataforma que permite muita customização dos seus serviços. Você vai ver bastante, várias vagas de Dev Shopify. Existe. Se você nunca viu, dá uma olhada. Bom, e a escala, pessoal? Aqui é o ponto principal. Esse aqui a gente não está falando de um exercício mental, tá certo? Aqui é uma coisa até real, não é teórico. Ela foi criada para suportar a pressão do mundo real, promoções relâmpago de Black Friday, lançamento de produtos e celebridades e atividade contínua de desenvolvedores em uma plataforma global. Esses números contextualizam essa escala. São 5 bilhões em volume bruto de mercadorias processadas na Black Friday, ou seja, 5 bilhões de dólares em um único dia. 284 milhões de solicitações por minuto na borda durante os picos. 173 bilhões de solicitações totais processadas em um único período de 24 horas. 12 terabytes de saída de tráfego na ponta. 45 milhões de consultas de banco de dados por segundo. 7,6 milhões de gravações de banco de dados por segundo. 66 milhões de mensagens Kafka. Mais de 100 mil testes de unidades. 216 milhões de embeddings. 99,9% de taxa de sessão sem falhas em aplicativos móveis. E aí, segue aqui, pessoal. Aqui a escala é muito grande. E ele deixa também mais referências que ele utilizou para fazer esse vídeo. Eu vou estar deixando o link do artigo aí embaixo, tá, pessoal? Mas aqui o que fica de lição para a gente? Não necessariamente a gente precisa ter um microserviço para atender uma escala absurda como essa, mas a gente tem que ter limitações que permitam que os desenvolvedores não fiquem pisando um no pé do outro. Ou seja, a gente precisa ter ali alguns limites sobre o que a gente faz para poder permitir a sanidade de pequenos grupos trabalhando ali em serviços isolados. Bom, pessoal, se você chegou até aqui, deixa um comentário aí embaixo, Ruby on Shopify. E não se esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhe esse vídeo com seus amigos de TI falando sobre monolitos modulares. Bom, pessoal, a gente se vê na próxima. Um abração e tchau!